noite. Eu fiz um resuminho aqui de adrenais. Não tá dos melhores, mas vai que ajuda alguém. Ou fiz meio do slide dele, meio GPT. Não tem como mentir agora. Então, bora lá, bora ver aqui. Ó, adrenais. Elas são pequenas glândulas hormonais que se localizam sobre os rins. Por isso, elas também são chamadas de suprarrenais. Importante ressaltar que todos os hormônios produzidos nelas são hormônios derivados do colesterol. O tal dos esteroides. Ela é dividida em duas grandes áreas, o córtex, a área mais externa, e a medula, a parte mais interna. Sendo que o córtex é subdividido em mais três zonas, a glomerular, ou glomerulosa, a fascicular, ou fasciculada, e a reticular, ou reticulada. Sendo que cada uma dessas três zonas é responsável pela produção de um tipo de hormônio diferente. Aí a medula é a parte, ela produz só um tipo de hormônio diferente também. Então, a adrenal é responsável pela produção de 4 tipos diferentes de hormônios, sendo 3 do córtex e um da medula. Aí eu coloquei eles nessa tabelinha aqui embaixo. Ó, a zona glomerular ela é responsável pela produção da aldosterona. A zona fasciculada ela é responsável pela produção do cortisol. A reticulada ela é responsável pela produção de andrógenos fracos. E a medula ela é responsável pela produção das catecolaminas, a epinefrina e a norepinefrina. Agora, para não confundir e lembrar disso, eu trouxe aqui um mnemônico interessante que eu fiz com o chat que eu achei bem engraçado. São os temperos da vida. O que uma vida precisa para ser boa, para ser temperada e gostosa? A gente precisa de sal, açúcar e sexo. Lembrem disso, sal, açúcar e sexo. Na ordem GFR. Aldosterona está relacionada com sal, cortisol está relacionado com açúcar e o sexo está relacionado com os hormônios andrógenos. Pensando assim, fica fácil de decorar, sal, açúcar e sexo. Aí vocês lembram dessa ordem, GFR. Glomerular, fasciculada, reticulada. GFR. Aldosterona, cortisol, andrógenos. Sal, açúcar, sexo. Tá tudo mais explicado aqui. Na parte da zona glomerular, a única função dela é produzir aldosterona e ela é ativada pelo sistema renina-angiotensina-aldosterona. Consequentemente, a função dela está relacionada com a aldosterona. Então, todos os efeitos da aldosterona estão relacionados com a zona glomerular. Um exemplo que eu coloquei é o inotropismo positivo, aquela balela lá de cardiologia. Então, do nosso macete, ele é o sal. Já a zona fasciculada, ela tem como única função a produção do cortisol. E é a única zona que age diretamente com a hipófise, diretamente também com o ACTH. Ela age como uma forma de feedback negativo. Se o ACTH no corpo está alto, ela vai lá e faz com que seja diminuída a produção desse hormônio hipofisário. Ok. E o cortisol é responsável principalmente por alterações metabólicas. E isso inclui, com certeza, o açúcar e a produção de ATP. Já a zona reticulada, ela produz os andrógenos fracos, ou seja, o DHEA e a androstenediona. Nos homens, esses andrógenos não têm tanta ação, sendo responsável apenas pelo 10% da produção. E nas mulheres, eles são sim bastante importantes e são presentes na produção andrógena em cerca de 50%. Isso é explicado porque os homens têm as células de Leydig lá nos testículos, que vão ser a origem de maior parte da testosterona do homem. Ok, essa parte do meu resumo ficou meio confusa, mas eu vou explicar aqui para vocês. O que acontece se der uma falha nessa produção? Entendendo o que acontece, né, entendendo a função de cada uma das zonas, dá para imaginar. Por exemplo, na glomerular, digamos que deu um problema na zona glomerular. Ocorreu um problema na produção de aldosterona. Todas as funções que a aldosterona poderia estar realizando no corpo, ela não vai mais realizar. Então, ela não vai aumentar a pressão quando necessária, a pessoa pode ficar hipotensa por conta disso. E toda a parada lá do sistema renina-angiotensina-aldosterona vai estar alterada. A renina vai subir porque não vai ter aldosterona.
Já na fasciculada, o cortisol não vai ser produzido adequadamente. O que acontece? Todo o metabolismo vai ser afetado. Já se a zona reticulada é afetada, a produção de andrógenos é afetada, a pessoa vai ter uma queda na libido, queda na energia, essas coisas. Mas o que estava no slide dele? Ele falou sobre a hiperplasia adrenal congênita, que é um problema que pode acontecer em qualquer uma dessas partes. Mas aqui ele deu ênfase, no caso, foi no que pode gerar ela, que é a deficiência da enzima 21-hidroxilase. É uma enzima essencial na produção de aldosterona e de cortisol, o que causa, né, consequentemente, um problema nessas duas zonas, a da aldosterona e a do cortisol, GF, glomerular e fasciculada. Ou seja, né, um desequilíbrio eletrolítico por conta da aldosterona, e ocorre também o interrompimento do feedback hipofisário, por conta da redução do cortisol. Ademais, justamente pela redução dessas duas produções de hormônios diferentes, a energia que é ser utilizada para produzir eles é voltada para a produção dos hormônios andrógenos. Em excesso no homem, né, a gente vai ver que não vai alterar muita coisa, até porque, como eu comentei, só 10% da produção dos andrógenos é realizada, dos hormônios andrógenos, é realizada nas adrenais do homem. O que vai afetar mesmo é as mulheres, justamente porque é uma zona importante nesse quesito. O que pode acontecer então é que meninas ao nascer podem sofrer um processo de genitália ambígua, ou seja, lá na região da vagina da menina tem o clitóris, ele vai nascer um pouco avantajado, o que vai complicar na hora de entender qual é o sexo biológico daquela pessoa, né? da criança ao nascer. Ok, o tratamento, no caso, seria a aplicação exógena de glicocorticoides e de mineralcorticoides. Quando você lê isso, pode ser um termo que ele coloque na prova, glicocorticoides se refere justamente ao cortisol. Já mineralcorticoides se referem à aldosterona. Pensa no mineralcorticoide lembrando do sal mineral. Aí glicocorticoide lembra da glicose, açúcar, cortisol. Ok. Seguindo a parte do slide dele. Ele comentou com a gente sobre insuficiência adrenal. Lá, né, bora ler aqui. É uma síndrome clínica caracterizada pela redução total ou parcial da secreção dos hormônios adrenocorticais. Ou seja, aconteceu um problema e os hormônios não estão sendo produzidos adequadamente. Ela se divide em duas partes, a primária e a secundária, sendo que a primária é um problema direto na adrenal. O que isso causa, né? Uma perda do feedback do ACTH, ou seja, ele vai aumentar e ocorre também um problema na produção de renina. Na verdade a renina vai estar em excesso, porque a gente vai ter um problema na produção de aldosterona. Já na IA secundária, o problema não está na adrenal em si, o problema está no eixo hipotálamo-hipófise. Ou seja, o ACTH ele não vai ser produzido adequadamente. No outro caso, né, na primária, ele vai ser produzido em excesso e aqui o ACTH vai estar baixo, porque ele vem diretamente da hipófise. E se tem um problema na hipófise, não tem como mandar ACTH para a adrenal. Então, o que a gente vai ver nesse paciente? Um ACTH baixo e uma redução de função da zona F e da zona R. F fasciculada, R reticulada. E como que a gente faz esse diagnóstico? A gente vai analisar o cortisol dele e se der menor que 3 mcg por decilitro, pode se dar o diagnóstico de insuficiência adrenal. O tratamento depende. Ele varia de qual zona está afetada. Se for a zona G, mineralcorticoide. Se for a zona F, glicocorticoide. Se for a zona R, a gente vai fazer a aplicação de andrógenos adrenais. E ela também pode acontecer de forma aguda, por diferentes causas. Só imaginem, aconteceu alguma coisa, um acidente, alguma coisa assim, afetou a adrenal dele. Ok. O que é feito, né? A gente vai hidratar o paciente com água mais cloreto de sódio, vai ser aplicada a hidrocortisona, que é o cortisol, é a forma medicamentosa do cortisol, e também vai buscar se tratar o que causou esse BO logo, para resolver o problema. Agora falta só a parte de
Nódulos adrenais. Isso aqui é decoreba pura já. O que são esses nódulos, né? Eles são uma massa que não era para estar lá no adrenal. Ela pode ser benigna ou maligna. E eles são relativamente comuns. E os casos aumentam com a idade. O protocolo, no caso, é entender se ele é benigno ou maligno e se esse nódulo secreta hormônios de forma autônoma. E como que a gente faz isso? Para responder a primeira pergunta, se faz, né, sei lá, uma avaliação morfológica via tomografia computadorizada, considerando o seguinte: o tamanho, o crescimento, a densidade e o washout desse nódulo. Sobre o tamanho, nódulos maiores que 4 centímetros tendem a ser malignos. Sobre o crescimento, o nódulo que cresce mais de 0,8 centímetros ao ano tendem a ser malignos. Ou seja, né, a gente vai fazer a comparação de dois exames diferentes, de duas amostras, né, diferentes do mesmo exame. Sobre a densidade, a gente vai ver pela tomografia computadorizada com contraste. Os tumores que vão dar acima de 10 UH vão ter maior chance de malignicidade. É uma forma de... o H aqui é uma das medidas para ver a densidade em si. Ele não explicou isso no slide. Mas eu fui atrás, é basicamente isso. Decorem. O washout, no caso, é o tempo de eliminação do contraste do tumor. Né? Porque o contraste é aplicado via endovenosa e a tendência é ele sair do corpo. Se esse tumor tem uma eliminação baixa, abaixo de 60%, então o tumor tende a ser maligno. O tumor não, né? O nódulo. O tumor a gente já pensa em algo negativo. Ok, foi respondida a primeira pergunta. A gente vai analisar a morfologia, a forma desse nódulo. Agora sobre a segunda, a gente vai ver se ele secreta hormônio sozinho. Como faz isso, né? A gente vai realizar exames para checar a atividade do nódulo, investigando 3 possíveis diagnósticos. Eles são, né, a síndrome de Cushing, a subclínica no caso, o feocromocitoma e o hiperaldosteronismo. No caso da síndrome de Cushing subclínica, o que é a síndrome de Cushing? Produção alta de cortisol. A ideia aqui é ver se o nódulo está produzindo esse cortisol. E como que se faz isso? Um teste dando ao paciente 1 mg de dexametasona à meia-noite. A ideia dessa dexametasona é diminuir a produção do cortisol. Então, se a gente dá essa dexametasona e o cortisol do cara não tiver abaixo de 1,8, o cortisol continuar alto, então quer dizer que ele está produzindo esse cortisol a mais do que deveria estar produzindo. Então a gente vai ver isso. Ele está com um nódulo, está produzindo cortisol mais do que deveria. Então muito provavelmente ele está com essa síndrome de Cushing subclínica. Outros exames é a análise do cortisol urinário e o cortisol salivar. No caso, se a gente tiver 2 exames positivos, mais a presença do nódulo, é indicada a cirurgia. Já sobre o feocromocitoma, no caso é uma doença que produz catecolaminas em excesso, epinefrina, norepinefrina. Então o cara vai ter batimento cardíaco acelerado, tal, esses BO aí da adrenalina. Então, como que é feito isso? O nódulo ele tem que ter exames de imagem característicos de malignicidade. Ou seja, vai ter que ter esses BO aqui que a gente olhou antes. Então, né, tem que ter esses problemas e, por meio de um screening bioquímico, o exame, né, a gente vai utilizar o marcador de metanefrinas plasmáticas e urinárias e elas têm que estar acima de 3x. Se positivo nesse exame, a cirurgia tem que ser realizada com o uso de alfa e beta bloqueadores, justamente porque as catecolaminas vão ativar esses receptores. Então, para não ter vasoconstrição, esses BO todinho, a gente tem que utilizar alfa e beta bloqueadores. Por último, a gente vai analisar se o paciente tem hiperaldosteronismo, ou seja, a produção excessiva de aldosterona. E é simples, se o paciente tem um nódulo e é hipertenso ou hipopotassêmico, a gente pode desconfiar. Para confirmar, a gente vai ver a relação aldosterona por renina plasmática.
É o que a gente viu antes. Se a aldosterona tá elevada, né? Se a aldosterona está elevada, a renina está baixa. Se a aldosterona está baixa, a renina está alta. Então a gente vai ver isso. Se ele está produzindo aldosterona demais, é para a renina estar bem baixinha. Então, se estiver abaixo de 20, está normal. Se estiver acima de 30, confirma. Com rastreio positivo, mais a imagem compatível, cirurgia neles. É isso. Boa prova.